Boa noite, estamos de volta aqui com um programa que vocês gostam, que é um programa que a gente chama nossos colunistas para falar um pouco mais sobre os textos que eles fazem aqui no Interesse Nacional. E aí, hoje eu estou aqui com a doutora pela PPGRI, Santiago Dantas, que é uma tríade de universidades, que é a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. E ela é professora no IBMEC e na Uniso, e hoje em dia ela faz pós-doc no Instituto de Relações Internacionais aqui da USP. Boa tarde, Karina, tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Ah, que bom. Bom, a Karina escreveu um texto aqui para gente, escreveu um texto aqui para gente na Interesse Nacional, ela é colunista, óbvio, ela está no Fala Colunista, ela é colunista. Então, assim, o texto se chama O Novo Não Alinhamento, a autonomia estratégica das potências médias em um mundo fragmentado. E aí, eu queria saber de você um pouco, Karina, pode falar um pouco do texto, um pouco do cenário mundial, um pouco do que você quiser. Eu tenho umas perguntas aqui, mas primeiro eu queria que você pode falar um pouco mais sobre o texto, porque ficou muitas dúvidas no texto, até para você, você tem perguntas no final. Queria que você falasse um pouco para a gente, por favor. Perfeito. Esse texto, né, veio a inspiração porque, como você colocou, eu dou aula de Relações Internacionais e uma das disciplinas que eu ministro é Política Externa Brasileira. Então, sempre, né, a disciplina, ela segue um curso tradicional, então a gente começa lá no Império, no Brasil Independente, vai falando um pouco, né, das linhas da política externa brasileira, sobre os períodos da política externa brasileira, e os alunos sempre trazem questões atuais para a aula, independente do momento histórico que estamos estudando. Então, independente de a gente estar estudando Dom Pedro I, ou Getúlio Vargas, ou JK, né, até Lula, né, os alunos eles trazem questões que eles veem no jornal e trazem indagações para a aula, o que torna, né, o ambiente muito rico e que me provocam também questionamentos, né, me provocam também reflexões. E a partir de reflexões, né, que os alunos, né, dessas perguntas que os alunos me trouxeram para a aula, que eu escrevi esse texto, né? Então, eu trabalho com política externa brasileira, não é meu objeto direto de estudo, mas eu trabalho muito com relações Brasil e Israel. Então, com isso, eu acabo passando pelo posicionamento brasileiro, pela política externa brasileira de uma maneira mais ampla, focado em Oriente Médio, focado em Israel, mas, né, a gente tem que entender o contexto mais amplo, né, desse posicionamento brasileiro no exterior para compreender, as minúcias, né, as particularidades desse relacionamento. Então, a partir desse contexto, eu escrevo esse texto que traz essa indagação, traz essas provocações, por isso que termina com uma pergunta também um pouco em aberto para os leitores também refletirem, né, posteriormente à leitura, de qual que é o papel do Brasil no cenário internacional hoje, onde o Brasil quer se colocar. O Brasil né, isso de acordo com a própria literatura, né, da definição do que é uma potência, né, de como os países eles são ranqueados, né, no sistema internacional, a partir, é claro, né, de diferentes fatores, seja desde poder econômico, poder militar, então aspectos materiais, até aspectos subjetivos, né, aspectos imateriais. Então, influência cultural, influência política, o papel nos organismos internacionais. Então, tudo isso perpassa a análise de como nós ranqueamos um país enquanto potência, superpotência, né? E o Brasil, ele né, em todos os tipos de análise, uma potência média, que a gente fala. Então, é um país que ele não é desprezível no cenário internacional, pelo contrário, nós temos, né, economicamente falando, uma economia forte, entre as 10 maiores do mundo, estamos em grupos como o G20, temos uma proeminência forte em organismos internacionais. Então, o Brasil, ele tem elementos materiais relevantes, mas principalmente elementos imateriais que o colocam em uma posição muito privilegiada no cenário internacional. Principalmente, né, como eu disse, nos organismos internacionais, em pautas como o meio ambiente, como desenvolvimento, né, como diálogo sul-sul. Então, e o Brasil é um país de histórico pacífico. Então, nossos conflitos armados, né, datam do século XIX. Então, assim, o Brasil ele é conhecido como um país da diplomacia, um país pacífico, um país do diálogo, né, que evita se envolver em conflitos armados. Então, o Brasil ele
tem um privilégio, né, no cenário internacional e sempre buscou, né? Então, quando eu dou aula de política externa brasileira, a gente sempre fala, né, que a política externa brasileira, de acordo com a literatura, né, com os professores especialistas maiores da área em política externa brasileira, até Mônica Herz, Letícia Pinheiro, por exemplo, né, Amado Servo, que vão dizer que o objetivo da política externa brasileira, ela vai se dividir em dois períodos, né? Então, a gente tem simples dois, né? É curto, a gente pode dizer, né? Estados Unidos vai ter diversos. Então, você tem um lá de 1822 a 1930, que é definição de fronteiras, luta pela hegemonia na Bacia do Prata, que aí é o período que nós vamos ter, né, as guerras, os conflitos aqui no Cone Sul. E posterior, né, a partir de 1930 até hoje, o objetivo da política externa brasileira é o desenvolvimento nacional, é o desenvolvimento econômico, social, político do Brasil. Então, por isso que a própria política externa, ela é entendida como uma política pública. Ela é vista como uma forma do Brasil atingir um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento no cenário internacional que propicie o que é um benefício para o Brasil e para os brasileiros. Então, essa é o objetivo final da política externa brasileira. É claro, como vamos atingir? Depende, aí muda, né? Aí a gente vai estudar diferentes governos, diferentes formas de inserção internacional, né? Então, aí difere, mas o objetivo é o desenvolvimento nacional do país. Com isso, o Brasil, então, que tem muitos privilégios, tem uma posição privilegiada que poucos países no mundo podem dizer que gozam dessa mesma posição do Brasil, e com, né, esse objetivo de desenvolvimento nacional, como que o Brasil pode se inserir nesse cenário? Um cenário que hoje, né, e aí, né, eu também dou aula de análise de política externa, né, a gente tem que dar aula de muitas coisas. Em análise de política externa, a gente fala como que a política externa ela vai ser definida. Ela vai ser definida pelas variáveis externas e internas, né? Então você vai ter a análise do cenário internacional e, obviamente, dos atores do processo decisório, que vão formular a política externa. E o cenário internacional hoje, né, no sistema internacional, ele é um cenário muito diferente, né, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, né? Então, por exemplo, se a gente fala, a gente está no governo Lula 3. Se comparar com o governo Lula 1 e 2, o cenário Muito internacional ele diferente. é muito diferente. Até com Então, a como entrada que do o Donald Brasil ele Trump vai, agora, até com a entrada do com Donald Trump certeza, agora, mudou muita coisa em 3 meses. exatamente. É um cenário muito dinâmico. Então, como que o Brasil ele vai escolher se inserir nesse cenário, né, a partir dos desafios postos, de uma multipolaridade dada? Porque quando a gente pensa, né, compara com o Lula 1, né, por exemplo, obviamente você tinha, né, potências ali despontando, mas a unipolaridade ela não estava dada em 2003. Hoje, ela está posta, né? Entendo. Então, assim, você tem uma ascensão, né, de alternativas à hegemonia americana diversas Uhum. hoje em dia. Então, você tem as guerras que estão colocadas, né, os conflitos que estão aumentando nesse cenário internacional, né? Então, guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, agora um conflito Índia-Paquistão Que me assusta muito, diga-se de recente. passagem. É, é, dois países nucleares brigando entre si. É uma coisa para se assustar. E é um aumento muito grande de conflitos no mundo inteiro. É uma coisa que a gente não Sim, tinha há muitos anos. Esse nível de conflito mundial a gente só teve na década de 80. Há muitos sim. anos que a gente não tem esse nível de conflito. A gente teve as invasões dos Estados Unidos na década de 2000, Uhum. mas isso não é comparável a esse tipo de. Não, São muitos atores brigando com outros muitos atores, em muitos outros sim. lugares do mundo. A gente tinha conflitos concentrados na África, continua tendo alguns conflitos na África, mas a África, que era durante a década de 90 coisa como 90% dos conflitos do mundo, agora é muito menos. Não porque Sim. parou de ter conflito na África, mas porque o mundo inteiro ficou em conflito. Exatamente. Então, é um cenário muito instável, né? Politicamente, economicamente, militarmente.
o risco, né, da guerra nuclear. Então, assim, que a gente voltou a falar disso, algo que não se falava desde a Guerra Fria. Então, esse cenário coloca um desafio para o Brasil de como o Brasil vai operar nesse sistema. E com essa posição privilegiada, era de se esperar que o Brasil fosse, né? Não sei, aí é uma análise pessoal minha, que o Brasil fosse surfar a onda, né? Que o Não, Brasil fosse se colocar como um líder no mundo, né? Não bater de frente, porque essa nunca foi a postura do Brasil, bater de frente com ninguém, mas agir de uma maneira mais incisiva, a partir de valores, né, da política externa brasileira que sempre foram caros à nossa política externa, independente do governo. Independente do governo. Então a gente via, né, questão dos direitos humanos, participação em organismos internacionais, defesa ao direito internacional. Tanto que, né, é um exemplo, na Constituição de 88, nós temos, né, na Constituição, né, que foi inserido posteriormente, não em 88, mas inserido posteriormente, a importância do Estatuto de Roma, sim. né? A importância do Tribunal Penal Internacional, né? Isso que é uma emenda constitucional que surgiu depois, posteriormente, que eleva, por exemplo, acordos internacionais de direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil ao status de emenda constitucional. São pouquíssimos países, sei lá, que podem dizer que tem um mecanismo jurídico como esse. Então, esse é um avanço do Brasil valoroso, né? Louvável. Então, o Brasil ele podia despontar o quê? Como esse defensor dos direitos humanos, como esse defensor, né, do direito internacional, né, fortalecendo as organizações internacionais e o papel do multilateralismo que hoje está em crise. Se fala muito sobre a crise do multilateralismo, a crise das organizações multilaterais, né? A Mais do que crise da isso, ONU. a crise dos Estados Unidos, deixando espaço para um multilateralismo e quem é que quer pegar esse multilateralismo? Acho que não, Sim, tem pouca gente que quer pegar, né? A própria isso. China não sabe se quer ir lá e ser um polo de ideologia, digamos assim, né? Porque os Estados Unidos quer, Sim, tanto que nós somos sim. democratas, né? Democratas no sentido de democráticos. Nós somos democráticos porque os Sim. Estados Unidos são democráticos, eles trouxeram isso na história e a gente terminou aqui. Mas não sei até que ponto a China quer impor uma ideologia. Eu não vejo isso, né, muito na China. A China se comporta ainda como um ente retraído que faz comércio com todos, mas que não força nada para ninguém, né? Um- um- Exatamente. Sim. Sobre isso, uma pergunta, tá? Desculpa te interromper, mas Não, sobre imagina. isso, sobre essa questão, sobre a questão do multilateralismo, o, o, como eu estava pensando aqui, quando eu li o seu texto, eu estava pensando sobre a posição efetiva do Estado brasileiro sobre o multilateralismo. Porque hoje no Brasil a gente tem uma. A gente está em um Brasil polarizado e que a gente vê que pode ter qualquer uma das duas visões de Brasil, digamos assim, podem ganhar uma próxima eleição em qualquer momento. Tá? Foi muito curta a última eleição. A próxima eleição está ali, para qualquer um ganhar, não é um ou outro, qualquer um dos dois pode ganhar. E até que ponto a gente vê uma mudança muito radical na forma como o Brasil vê o mundo, dado o governo? E o que isso impacta na posição que o Brasil vai ter no multilateralismo? Porque no multilateralismo você tem várias opções, mas ficar quicando entre elas talvez seja um problema. Mais do que só ficar num canto ou agir, ficar entre as duas coisas. De 4 em 4 anos você troca. E aí? O que o Itamaraty, Sim. o que está no meio disso, né? O que significa para o Itamaraty estar no meio disso? O que significa a política externa como política pública se virar uma política de governo? Enfim, como que você vê isso no mundo hoje? Assim?
Exatamente, como eu disse, nós temos linhas da política externa brasileira que sempre se mantiveram constantes, inclusive, né, Uhum. tirando, né, o governo Castelo Branco, mas até durante a ditadura militar. Então a gente vê governos, né, na ditadura militar, então, por exemplo, governo Geisel, o governo Figueiredo, que mantiveram essas linhas da política externa. Né? Não a defesa dos direitos humanos, porque aí era uma questão controversa até mesmo do ponto de vista interno, mas de discussão, né, em organismos internacionais, né, de retomada, por exemplo, de relações com países comunistas, né, visando uma diversificação de parceiros. Então, você viu isso, não intervenção em assuntos internos de outros países, que sempre foi uma postura pragmática do governo brasileiro, né, de não intervenção. Então, de defesa, por exemplo, a descolonização dos países africanos. Então, isso a gente vê, inclusive, em governos da ditadura militar. Né? Então, uh, e recentemente, então, né, a gente fala do governo Bolsonaro e do governo Lula, a gente vê uma mudança ali, né, uma mudança mais, assim, quando a gente fala em níveis de mudança de política externa, uma mudança mais, vamos assim, maior, vamos Radical. dizer assim, uma Radical. mudança radical, uma mudança grande. Mas eu vou fazer um parênteses, que essa mudança é grande na maioria dos temas, mas em um tema em específico, eu não vejo tanto essa mudança, que é a guerra da Ucrânia. Se a gente lembrar, quando estava para estourar a guerra na Ucrânia, ainda não tinha, né, começado, mas a Rússia já tinha mobilizado mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, o presidente Bolsonaro fez uma visita à Rússia. Eu lembro disso. E que foi Uhum. muito criticada na época, inclusive por setores da esquerda brasileira, dizendo que era um absurdo ele visitar a Rússia, sendo que a Rússia estava ameaçando a Ucrânia e que o mundo inteiro estava condenando a ofensiva, a possível Uhum. ofensiva na época contra a Ucrânia. Foi amplamente criticado. E aí nós cortamos, né? Corta para governo Lula e a gente vê uma posição do Brasil também assim, nesse ponto, né? E aí eu não vejo, né? Nos dois grandes conflitos que a gente tem hoje, no conflito de Gaza, Israel, Hamas, e no conflito Rússia-Ucrânia, eu vejo que o Brasil tomou um lado. Tem lado. Nesse governo atual, tem lado. E no governo anterior também tinha no caso da Ucrânia. Eu acho que estava do lado da Rússia. Era óbvio isso. Então, assim, e é curioso, porque o governo Bolsonaro tinha um alinhamento aos Estados Unidos, e era na época do governo, né? Assim, pegou uma parte do governo Trump, mas ali no final já era governo Biden. Ele Então, né, tinha o governo muito Biden, alinhamento com o governo Trump, sim, inicialmente. Depois, exatamente. ele tem alinhamento com governos republicanos e menos Sim, com governos democratas. Acho que tem uma sim, explicação aí no meio que pode cair, né, na análise. exatamente. Então você vê padrão de voto na ONU, por exemplo. O Brasil não condena abertamente a invasão Não. na Ucrânia. Essa última, não sei se foi a última exatamente, mas Também não, não uma faz o Hamas, não acusa o Hamas de ser um grupo terrorista. de Não, terrorista, é isso. não. Mas aí Tem até tem uma um. justificativa plausível, que é porque a ONU não considera, e o Brasil segue sempre o padrão Uhum. da ONU, né? Faz Então, sentido. nesse caso, até tem uma justificativa plausível. Mas no que tange a guerra da Ucrânia, em primeiro lugar, o Brasil, por exemplo, numa votação bem polêmica agora deste ano, já no governo Trump, que o governo americano e o governo israelense também votaram a favor da Rússia, né, votaram a favor de não condenar a Rússia, né, de não exigir que a Rússia retirasse as tropas da Ucrânia, o Brasil se absteve nessa votação. Então todo mundo, obviamente, olhou para a mudança de voto dos Estados Unidos e disse, olha só, a partir do momento que entrou Trump, Estados Unidos muda o padrão de voto na ONU, mas ninguém olhou para o Brasil, aqui no Brasil, ninguém olhou para o voto brasileiro, que foi uma abstenção. Mas o Brasil é a favor da paz, o Brasil é um país pacífico, o Brasil é a favor do, né, do direito internacional. Como é que o Brasil se abstém numa votação dessa, de retirada de tropas, né? Não era nem de condenação em tribunal, nada. E aí a gente vê uma outra questão, né? Então, se num ponto o Bolsonaro foi lá visitar, né, o Putin em um momento pré-guerra e foi muito criticado, do outro lado a gente teve uma fala do presidente Lula dizendo que o Putin poderia vir para o Brasil mesmo com o mandado de prisão emitido pelo TPI e que não seria preso, sendo que o É. Brasil é signatário do TPI. Então, o Brasil tem que cumprir as determinações uma vez que é parte, né?
É É uma que parte. tecnicamente a gente é Sim, legalista, né? Historicamente, o Itamaraty é muito legalista. Então, nesse sentido, a gente estaria sendo menos legalista, sim, sim. né? Sim, e aí disseram, tipo, e existiram discussões à época de uma possível saída do TPI, o É. que não faz sentido, não faz nenhum sentido com a política externa brasileira histórica dos próprios governos Lula, né? Porque foi durante o governo Lula que foi aprovada a emenda para que os acordos internacionais de direitos humanos fossem elevados à emenda constitucional. Então, né, governo Lula um. Então, assim, não faz sentido esse desarranjo, né? Não faz sentido essa posição errática de que, para os meus amigos, tudo menos a lei, para os meus inimigos, nada, nem a lei. Porque, obviamente, o governo brasileiro quer que Netanyahu, por exemplo, seja preso, que também tem um mandado de prisão emitido pelo TPI. Por isso que eu digo. Então, no caso também da guerra Israel-Hamas, o Brasil também está, né? Tem um lado. O Brasil está contra Israel. Então, e que não estou julgando estar contra, mas o Brasil tem lados. O Brasil colocou lados. Mas será que, né? Será que essas posições internacionalmente que o Brasil tem tomado são as que mais atendem ao interesse nacional brasileiro? Essa é a postura, né? Esse é o ponto, né? O Brasil, como que o Brasil poderia se posicionar no cenário de uma maneira que beneficiasse mais o Brasil? E aí eu acho que vem com um ponto, né, que você até colocou né, antes da gente começar a gravar, que tem a ver com a política interna brasileira. E aí em ambos os governos, em governo Bolsonaro e em governo Lula. A política externa brasileira, que antes era um tema que não aparecia no debate público de uma maneira geral, tem aparecido na última década, tem cada vez mais aparecido, por exemplo, em debates eleitorais, no debate público de uma maneira geral. Só que o problema é que a política externa tem sido introjetada na polarização. Então você Isso. tem, né? Se você é a favor, né, do Bolsonaro, você tem que comprar todo o bloco, toda a cartilha, né, do Bolsonaro, inclusive na política externa. Então você tem que apoiar aqueles países X, Y, tal. Se você é a favor, né, do Lula, você tem que comprar também toda aquela cartilha ali dos países, né, a favor ali do Lula, Isso. que o governo Lula é favorável. Então, não há ali uma discussão crítica de fato do que é melhor para o Brasil. Não há uma discussão, há uma discussão ideológica. E aí vem aí vem as pautas que são caras aos lados. Ao lado do Bolsonaro é Israel, que é uma pauta cara. Ao lado de Lula vem Venezuela, que é outra pauta cara. E aí fica aquelas discussões que, no fundo, não são, não levam a nada, não ajudam na condução da política externa. Aí eu queria te fazer uma pergunta, que, aliás, a gente não conversou sobre isso muito antes do programa, que é como fica especificamente o Itamaraty dentro dessa confusão? Porque o Itamaraty é um órgão de Estado que é profissional, muito bem preparado, é um dos órgãos de Estado de relações internacionais, relações internacionais mais bem preparados do mundo. Assim, não deixa a desejar com nenhum lugar do mundo. É, é, pode não ter tanta força, porque o Brasil não tem tanta força, pode não ter uma série de meios, porque o Brasil não tem esses meios, mas um organismo muito importante, tanto interno como externo. Já teve vários momentos importantes na história mundial e no nacional a gente tem o Itamaraty como uma joia da coroa. Como que fica o Itamaraty dentro desse sistema de trocas e pulos que a política nacional está fazendo com eles? Bem, o Itamaraty ele sempre gozou de independência, né? Sempre nas teorias, sempre você tem textos, né, sobre o insulamento do Itamaraty,
né? Como é um órgão que sempre teve uma independência e uma autonomia na formulação da política externa brasileira. Isso porque muitas vezes nós tivemos presidentes que não se interessavam por esse tema, ou, né, porque não gostavam, particularmente, ou porque não tinham familiaridade com o tema de política externa e não queriam participar diretamente. Isso muda com dois presidentes, muda com Fernando Henrique Cardoso e com Lula, que vão inaugurar o que é chamado de diplomacia presidencial. Então, eles vão atuar também em política externa. Muito, né, Fernando Henrique Cardoso, por ter sido ministro das Relações Exteriores anteriormente, então, no governo Itamar Franco, então tinha já uma familiaridade com a atuação e condução de política externa. E, posteriormente, Lula, porque tem uma simpatia com o tema, porque gosta pessoalmente do tema de política externa. Então, dois presidentes que se destacaram muito nessa área. Então, com esses dois presidentes, a gente viu, obviamente, o Itamaraty com as suas funções, e por ser uma burocracia altamente especializada, e como você disse, e concordo em número, gênero e grau, uma das melhores do mundo, né, em termos de qualidade técnica, do corpo técnico, mas que tinha uma influência maior, né, do executivo, vamos dizer assim, né, e de aliados ali do executivo. Então, quando você pensa na formulação da política externa, você tem atores que influenciam na formulação, e no caso, né, nesses dois governos especificamente, você teve uma atuação maior do executivo na condução da política externa diretamente. Quando a gente passa, né, aí você tem uma diminuição nos governos Dilma, governo Temer também, e aí no governo Bolsonaro, eu não digo que a gente teve uma diplomacia presidencial no governo Bolsonaro, mas você teve a interferência de atores na política externa que vão além do Itamaraty e que, diferente do que aconteceu em Fernando Henrique Cardoso e Lula. Né? Você vai ter interferência ali da família Bolsonaro, você tem o advento da tecnologia das redes sociais, então você tem ali a questão de Twitter, né, do atual X, né? Então ali questões de política externa que eram tratadas no X, quase crises diplomáticas que aconteciam por conta de tuitadas de membros da família Bolsonaro. Isso Então, acontece até você hoje tem com o Trump. exatamente, Realmente exatamente. acontece. E- Ele tuita Uhum, pessoalmente e tem impacto. sim. Querendo ou não, tem impacto isso na política Sim. internacional. Exato. Então você teve uma influência de atores externos, né, ali na política externa, que acabaram gerando ali situações muito complicadas, né, na época da pandemia, com a compra de vacina, né, com as relações com a China. Então, era uma situação ali bastante complexa, uma influência muito grande do agronegócio. Em momentos, então, assim, um momento que eu destaco, que eu sempre uso em aula para explicar, e a influência desses grupos, por exemplo, quando o Bolsonaro anunciou que iria mudar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E isso não aconteceu. E não aconteceu devido à força do agronegócio brasileiro. Porque isso ia afetar diretamente as nossas exportações, principalmente de carne, para os países árabes muçulmanos. Então, houve um recuo na Interessante. política externa nesse sentido, né? Então, você teve no governo Bolsonaro uma influência de outros atores, até mesmo do Congresso Nacional. Então, você vai ter uma influência de deputados, né? A Comissão de Relações Exteriores, que já existia, vai ter uma proeminência maior nesse período. Então, tudo isso acontece no governo Bolsonaro. E aí o Itamaraty vai ter que lidar com isso, né? Já ouvi alguns, né, alguns relatos de bastidores que foi um período difícil na condução, exatamente porque, né, a política do governo, eles são funcionários de Estado, eles têm que seguir o que o governo está dizendo e tem que manobrar conforme, né? Então, lidar com as crises, lidar com essas situações dentro da instituição, dentro do que é permitido na instituição. Aí, quando entra Lula, a situação é esperado que vai repetir o que aconteceu em Lula 1 e 2. E foi um período de muita bonança para a nossa política externa. Foi um período de muito avanço da nossa política externa, isso inegavelmente. Com críticas, temos críticas a tecer, não, nada é perfeito. Mas foi um período de muito avanço do Brasil no cenário internacional. Tem a Só que era um questão mundo de ser, diferente. tem a questão de ser um grande período de avanço econômico. Foi quando o Também. Brasil entrou efetivamente no comércio internacional, principalmente em commodities. Então Sim, com o boom das commodities. é um momento de boom nacional e que ele investe, efetivamente ele investe na política externa.
Sim, e com isso, né, então era esperado, assim, havia uma expectativa de que vamos voltar àquele período, o Brasil voltou, né, então vamos voltar àquele período de, né, organismos internacionais, é o Brasil atuando, é o Brasil na frente, liderando, em várias pautas, só que o mundo hoje é diferente, eu sempre argumento que a diferença maior, né, tem obviamente diferenças internas, é claro, e vou citar uma em específico, mas a maior diferença é no cenário internacional que não é o mundo dos anos 2000. Definitivamente não é. Não é. Então, não se pode esperar que o Brasil vai atuar, e eu acredito, né? A gente está agora no terceiro ano de governo Lula, eu ainda acho que muito da condução atual parece com as conduções ali do primeiro, principalmente do O primeiro primeiro governo Lula, mandato. do primeiro mandato. Então, que deram muito certo naquela época, mas não necessariamente vai dar certo agora, porque é um mundo muito diferente. E a Sobre gente tem isso, uma figura Fatu, hoje que não existia naquela época, que é a figura desse assessor especial à presidência da República, que é o Celso Amorim, tá? isso. Que na época era chanceler, né? Mas Ele hoje era é do esse assessor Itamaraty especial. e hoje não é mais. Não é Né? mais. Ele se aposentou do Itamaraty, hoje ele é um Sim, assessor direto do presidente, da presidência da República. Na verdade, eu acho que é da Casa sim, Civil, mas enfim. isso. Então, o que acontece? Eu acredito que Celso Amorim, ele tem uma ascendência, muitas vezes, ao próprio chanceler. Tanto que a gente mal escuta falar do chanceler. A gente escuta pouquíssimo. A gente escuta falar muito mais do Celso Amorim. Então, isso diminui a importância do Itamaraty enquanto órgão de formulação e condução da política externa. Então, o que se esperava, né, de que agora o Brasil voltou e aí o Itamaraty vai poder atuar como ele atuava em 2000, não Não está retornou. Então, acontecendo. eu vejo um Itamaraty reativo. Eu vejo um Itamaraty também de maneiras diferentes, tá? Não estou comparando nesse sentido, mas porque eu acredito que a condução hoje da política externa é melhor do que do governo passado, em todos os aspectos. Mas eu acredito que hoje o Itamaraty também tem que reagir a diversas questões que vão aparecendo e que mais do que planejar e atuar numa formulação como era, né, originalmente, como sempre foi, inclusive nos dois primeiros mandatos de Lula. Então, é uma postura muito reativa, a gente vê isso pelas próprias notas do Itamaraty. Então, às vezes, né, o presidente ele faz uma fala, por exemplo, num organismo internacional, que às vezes é criticada, às vezes, né, dão um peso muito grande, e aí o Itamaraty emitiu uma nota para tentar amenizar aquilo. Não muda o tom, não nega o que o presidente diz, mas diz com outras palavras de uma maneira, né, para amenizar o tom. Então, Eles são eu bons acredito disso. que tem. Exato, claro. Então, assim, eu acredito que eles têm agido dessa maneira. Então, a gente vê isso, por exemplo, nos votos nos organismos internacionais. Então, assim, o Brasil não vai votar a favor da Rússia. Impossível, não vai acontecer isso. Mas também não vai votar a favor da Ucrânia. Então, como que o Brasil vota? Ah, se abstém. Aí você pensa, Então, por que que sobre tá se isso, abstendo, né? sobre isso, você fala muito no seu texto sobre a neutralidade versus a omissão, e que tem Sim, um custo isso. Né? Então a sim. gente chegou um pouco mais, vou trazer um pouco mais para o seu texto, que a gente está um pouquinho afastado do texto, mas trazendo para essa neutralidade versus omissão. O que você vê nessa neutralidade versus omissão para o Brasil? E pode falar para o mundo inteiro, para a teoria mais abrangente, mas eu queria muito que você focasse no Brasil. E depois eu ainda quero fazer uma pergunta sobre BRICS. Sim, Tá? perfeito. Então, assim, eu estou aqui, a gente tem meia hora de programa Uhum, agora, a gente tem mais ou sim, menos 45 minutos. Pode até estender mais um tá. pouquinho, mas vamos Vou tentar tentar ser fazer isso. Vamos sucinta. É, lá. é Não, a não, falha não do precisa ser professor, falar sucinta. demais. Não precisa ser sucinta. Pode falar tudo o que você quiser. É só para a gente lembrar que a gente tem aí uns 15, 20 minutos de programa ainda. Vamos lá. Sim, perfeito. Eu acho que assim, o Brasil, ele pode ser neutro. O problema não é a neutralidade, em hipótese alguma. Então, o Brasil ele não precisa tomar lado, ele não precisa chegar e falar, estamos com a Rússia e é isso, fechamos com a Rússia e não abrimos mão, ou fechamos com a Ucrânia e não abrimos mão. Não é ir para o alinhamento automático com os Estados Unidos, né? Pelo contrário, o Brasil sempre foi muito bom na neutralidade, né? Eu acho que o grande destaque disso é o quê? É a equidistância pragmática, é o período ali na Segunda Guerra Mundial,
que Getúlio Vargas negociou entre nazistas e americanos e com disputas internas, né, na política doméstica, né, com a Escola Exato. Superior de Guerra de um lado, com os que eram fascistoides do outro lado, e É, conseguiu ganhar. A gente conseguiu ganhar muito. A gente ganhou uma siderúrgica em Volta Redonda, que é a maior da América Latina, e conseguimos ganhar, né, a usina nuclear de Angra dos Reis. de Angra Então, dos Reis. a gente conseguiu ganhar muito, né, numa política de neutralidade e fazendo comércio com os dois lados, né? Até o ponto que não deu mais para manter a neutralidade, tudo bem. Mas o problema não é a neutralidade. Eu acho que o Brasil, né, sempre teve essa postura. Então, por exemplo, quando a gente fala do conflito Israel-Hamas, o Brasil sempre teve uma postura muito coerente. É a favor da autodeterminação dos povos. E com isso é a favor de dois estados para dois povos. O Brasil sempre teve essa postura. É histórico, está em todos os governos, todos os discursos. O Brasil nunca foi contra a existência de Israel e nunca foi contra a existência do Estado da Palestina. Pelo contrário, Então, reconhece os dois estados. exatamente. Reconhece os dois estados e reconhece a legitimidade da Isso. existência dos dois estados. Então, essa é a postura e o norte que, ao meu ver, deveria ser a postura brasileira. Então, uma defesa da autodeterminação dos povos, a defesa da paz, de fortalecer os organismos internacionais como meio de diplomacia e de negociação. Então, é isso. O que eu vejo, né, o Brasil fazendo agora, e que eu falei, tomou lado. Mas o problema, né, é que tem tomado lado de uma maneira, né, que é explícita, mas ao mesmo tempo não faz nada com isso. Então, toma lado, mas não faz nada em relação a isso. Então, tem se tornado omisso. Tem se tornado omisso das questões importantes. Então, não está abertamente. Porque não adianta chegar, né, também emitir discurso condenando a ação de um ou de outro. E também, e aquilo é um problema, né? Porque condena a ação de uns, mas não condena a de outros. E aí já é um É, outro problema. mas Porque, por exemplo, uma condena as ações. pergunta Sim. sobre exatamente esse ponto que você está Sim. falando. Você está falando de neutralidade e omissão. Você pode me dizer especificamente a diferença entre a neutralidade e a omissão e por que que você acha que o Brasil está passando para a omissão? Quais são os casos em que o Brasil está se omitindo em vez de ter neutralidade? Porque, por exemplo, em votos da ONU é muito comum o Brasil se abster. É Sim. muito comum, é mais comum do que se imagina, tá? Sim. Você sabe muito bem disso, muito melhor do que eu. Então, assim, em que momentos que você acha que o Brasil deveria ter tomado, em vez de ser neutro com uma posição, ele se omite e deixa passar uma coisa que não deveria, digamos assim. Então, por exemplo, né, a diferença. A neutralidade é quando você condena igualmente, por exemplo. Tá. Então, você defende direitos humanos. Então, o Brasil é um país que advoga a favor dos direitos humanos contra crimes de guerra, defende o direito internacional, certo? Então, o Brasil, ele tem que, né, é aquilo, ó, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, você tem que criticar, na mesma medida, todos aqueles que estão violando direitos humanos. Então você não pode. É aquela frase que eu disse antes. Você não pode, os meus amigos, eu vou fazer vista grossa. Então, para os meus amigos, né, aqueles que eu considero mais próximos de mim, não, violou direitos humanos, tudo bem. Então eu não vou falar nada. E Esse aqueles aqui que eu pode, considero meus aquele dali não. inimigos, os meus inimigos eu vou lá e eu critico, né? Inclusive, tenho falas duríssimas. Não é só uma crítica, não é só um voto na ONU, uma condenação. Não, tenho falas duríssimas. Que foi o caso de uma fala que foi condenada, né, até por os críticos de Israel fortemente, foi quando Lula comparou com o Holocausto. Porque você pode criticar, você pode usar genocídio, não tem problema algum. Mas quando você fala de Holocausto, É muito aí, específico. putz, é muito grave, entendeu? Não é necessário, entendeu? E do outro lado você tem apoio, e aí esse é um caso. Por exemplo, lá, no caso de Israel e Hamas, o Brasil tem sido contundente nas críticas a Israel. E eu não acho que não deva criticar, eu acho que deve, porque o Brasil é a favor da paz, é a favor do direito internacional, então tem que criticar. Mas, quando é o caso da Rússia, não fala nada. Quando é o caso da Rússia, se omite. Então,
Como isso? Se você tem violações de direitos humanos, se você tem crimes de guerra acontecendo, se você tem um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin. Então, assim, o Brasil defende o direito internacional, não tem como dizer, ah, não, o Netanyahu tem que ser preso. Ah, mas o Putin não. O Putin pode vir para o Brasil que não vai ser preso. A gente, né, o Tribunal Penal Internacional é um mecanismo dos países desenvolvidos para conter os países em desenvolvimento. Aí não pode vir com esse discurso, entendeu? Então, aí não faz sentido. Então, e vamos lembrar, se é uma questão comercial, porque as pessoas podem dizer, ah, mas é uma questão comercial, a Rússia é um parceiro importante. A Rússia não está nem entre os 10, né, maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, né, assim, então Não, a mesmo assim, relevância, por exemplo, dos Estados Unidos é é muito uma maior. questão muito, é uma questão, da China, enfim, mas é uma questão Sim. muito das relações internacionais brasileiras. É o aparato de relações internacionais do Estado sendo cooptado para fazer decisões de governo e não de Estado. Ou isso, e aí é ainda pior, né? Que é, dependendo do governo, toma-se uma decisão ou outra, muda, e mesmo assim você continua omisso nos dois lados, né? Que provavelmente é a pior É posição, isso. que é você fica omisso para um lado de um tempo, omisso para o lado do outro, enfim, é super complicado. Sobre essa questão, e aí agora eu queria que você entrasse um pouco e falasse, assim, pode falar bastante, porque eu tenho muita dúvida sobre isso, que Uhum. é a legitimidade do Brasil com relação. Na verdade, eu não sei se é legitimidade o nome, mas a questão, o, o Brasil junto aos BRICS. Fazia muito sentido para o Brasil, há pouquíssimo tempo atrás, fazer parte de um grupo de países que eram 5 países que estavam nos 4 continentes. Nos 4 continentes não estavam, né? Porque não tem. 4 continentes, a Rússia da Europa. Nos 4 continentes, e que eram relativamente grandes economias, tirando a África do Sul, talvez, né, que é um pouco menor, mas mesmo assim é um bom representante da África. Tá? Uhum. Eu acho razoável. É um país em desenvolvimento, renda média, está dentro dos padrões. Você está num grupo de 5 países que se conversam e se entendem e são grandes e estão entre as 10 maiores economias do mundo, menos a África do Sul, eu acho que faz muito sentido, tá? Economicamente falando faz sentido, politicamente falando faz sentido e na questão de relações internacionais também faz sentido, né? Diplomaticamente faz muito sentido. Mas aí o BRICS aumentou muito. Ele realmente se tornou um grupo muito heterogêneo. E aí eu tenho dúvidas: o que o Brasil ganha com isso? O que o Brasil perde com isso? Qual é a. Não quero usar a palavra legitimidade, mas qual é a relação do Brasil com esses novos países? Porque a relação com a China, com a Rússia e com a Índia e a África do Sul fazia sentido. São países produtores de commodity, a China é o maior comprador de commodity do mundo, etc. Então tinha um negócio ali. Agora não, agora é muita gente. Tem mais de 10 países. E não são nem perto o que é o Brasil. A gente chegou num ponto em que eles não são o que é o Brasil. Não tem alinhamento democrático, não tem alinhamento de direitos humanos. Também não tinha antes, mas tinha um alinhamento econômico e mundial razoável. Agora virou uma coisa muito ampla. O, o que isso impacta na sua visão da neutralidade versus omissão? E o que esse aumento do BRICS impacta para o Brasil, para a própria participação do Brasil no BRICS e para a própria validação do BRICS no mundo? Perfeito. Bem, eu vou citar inclusive um exemplo de um país dos BRICS, tá? Originais, como o Brasil, que eu acho que faz um trabalho muito bem feito dentro dos BRICS e que o Brasil podia copiar e o Brasil não copia. Então, eu acho que o Brasil está perdendo dentro dos BRICS do jeito que está, porque na expansão dos BRICS. Porque o Brasil não conseguiu emplacar nenhum aliado direto.
O Brasil tentou a Argentina, mas com a entrada do Milei não funcionou. Então, a gente não tem nenhum aliado direto, a gente não conseguiu emplacar nenhum país nosso dentro do BRICS+. Todos que entraram foram por influência da Índia e da China, basicamente. Então, a China ganha um papel muito maior no BRICS agora, porque ela tem vários aliados ali, vários países que entraram no BRICS pelo interesse na relação com a Dela. China. Então, você pega principalmente os do Oriente Médio, né, que eu tenho um pouco mais de especialidade. Então, você pega Irã, Arábia Saudita, Egito, eles estão ali por causa da China. Isso é claro. Mas você pensa também Etiópia, Indonésia, mesma coisa. Também estão ali por conta da China. Então, a China vai aumentando a sua zona de influência e ela conseguiu cooptar ali aliados que vão dar um peso maior. E há uma disputa também ali de quem vai ter mais poder, se é Índia ou China dentro do bloco. Então, eles tentaram ali, né, quem vai conseguir trazer mais aliados. E aí ficou lá Índia e China trazendo países. O Brasil não conseguiu emplacar nenhum. Seria ótimo se a Argentina estivesse. A Argentina não está, mas o Brasil podia ter apostado em outros, podia ter apostado no Paraguai, podia ter apostado, né, em outros países aqui da América Latina. Não apostou em nenhum, só apostou na Argentina. Então, assim, estamos em baixa. E o Brasil, né, quando a gente pensa na criação dos BRICS, o Brasil era uma potência emergente que fazia muito sentido com os demais países. Porque o Brasil estava na ascensão econômica. A gente falou disso mais cedo, né? Sobre os anos 2000. O Brasil estava numa ascensão econômica, que era, né, aquela capa da The Economist, né? Brasil takes off. Brasil Tava pensa. todo mundo falando disso, do Cristo voando. Então, assim, tava todo mundo falando disso. E o Brasil estava crescendo a altas taxas de percentagem do PIB. Enquanto agora, o Brasil veio de uma outra década perdida. Os anos 2010, o Estável. Brasil estável com pontos de recessão. Então, E assim, 2020 também, tá? é, Desde 2016 que a gente tem problemas de crescimento. A gente vai completar a década perdida no ano que vem. perfeito. Então, assim, a economista está melhor do que eu. E aí, e aí, então, assim, então o Brasil ele não tá mais junto com China. Ele não tá mais junto com Índia. A Índia e a China estão decolando, entendeu? A Rússia, né, com a guerra, né, teve as sanções econômicas, tudo bem, mas é por conta da guerra, principalmente, né? E mesmo assim, acho que a economia deles não está tão ruim quanto imaginavam que estaria. Mas, assim, de qualquer maneira, o Brasil, sim, com a África do Sul combina, né? Porque ainda a nossa economia é maior que a da África do Sul e tudo mais. Mas, assim, com os demais, acho que China e Índia despontaram para longe do Brasil. E aí, com essa entrada dos países, o Brasil perde ainda mais foco, né? Perde ainda mais ali destaque dentro do grupo, né? Perde ali o brilho dentro do grupo, do que poderia alcançar. E o grupo ele tem se tornado cada vez mais, ao meu ver, um bloco de antagonismo com os Estados Unidos. E que também não tem problema disso no cenário internacional, isso é permitido. Então, as discussões sobre desdolarização, todas essas discussões é para o quê? Quebrar a hegemonia americana no sistema financeiro internacional. Tudo bem, é plausível. Mas aí o Brasil vai ter que decidir. É esse embate que o Brasil quer Isso enfrentar? que É eu ia isso que ele perguntar, o quer? Brasil quer efetivamente agredir os Estados Unidos e que a ordem financeira, não a ordem global, invasões americanas, não é isso. É essa ordem que está hoje, com o dólar, com o Banco Mundial, com a OMC, com não sei o quê, que é o que o Trump está tentando dar Sim, uma controlada, digamos assim, para não dizer que ele quer acabar com o sistema, ele está dando uma cortada no sistema, está dando uma mudada no sistema. Então, o Brasil quer isso, é efetivo, porque o exato. BRICS mais, principalmente, parece que ele está indo nessa direção. Ou ele está indo na Sim, é o que direção parece de para mim eu também. vou usar esse sistema até quando me interessa, mas depois eu não quero, não. E o Brasil, Exato. legalista, que sempre foi um país muito legalista, onde é que encaixa no BRICS+, né? Sim. Então, não me parece que encaixa. Esse que é o problema. Mas não tem, mas eu não acho que o Brasil tem que sair do BRICS. E aí eu vou citar o exemplo. Eu acho que um país que faz muito bem, e aí tem uma relação de neutralidade, não de omissão, é a Índia. Com todas as críticas, tá? O governo do Narendra Modi e tudo mais. Mas assim, a Índia faz esse papel muito bem, porque a Índia, ela tá nos BRICS, ela é um membro fundador dos BRICS. Ela tem seus problemas com a China,
suas disputas, suas rivalidades, mas Várias. tem um relacionamento, né? Mas tem um relacionamento, tá lá, tá negociando, tá comercializando, estão lá, tem reuniões nos BRICS, dão as mãos. Assim, não é um rompimento não é uma crise diplomática. Tem ali suas tensões, que obviamente são duas potências que estão se enfrentando ali na Ásia. Quem vai ser a grande potência asiática? E, é claro, a Índia tem relações excelentes com os Estados Unidos, inclusive relações militares com os Estados Unidos. E E com a tem Rússia. estreitado durante o governo Biden, eles estreitaram as relações comerciais, inclusive, com a parceria Indo-Pacífico. Então, assim, a Índia ela consegue fazer um jogo estupendo, ao meu ver, que o Brasil deveria fazer. O Brasil tem que fazer esse jogo e o Brasil consegue fazer esse jogo melhor que a Índia. Porque foi o que eu disse lá no início. O Brasil tem elementos que a Índia não tem. A gente tem uma história de paz. A gente não tem guerra, a gente não tem problema com um vizinho, como a Índia tem com o É. Paquistão. A gente não é Entendeu? uma potência nuclear porque a gente precisa ter uma garantia de sobrevivência. A gente não precisa disso. Não. Então, o Brasil ele tem mais qualidades nesses aspectos diplomáticos que a Índia. Então, por que que o Brasil não está fazendo esse jogo? O Brasil eu acho que e aí eu acho que entra uma questão ideológica, entendeu? Aí eu acho que entra uma questão que aí tinha no governo Bolsonaro e tem no governo Lula, que é essa questão da polarização no Brasil. Que aí eu preciso agir, né? Eu preciso agir do lado aqui. Então, o BRICS não virou um bloco pragmático, de uma integração pragmática para o Brasil ganhar dinheiro, desenvolver nacionalmente, a melhorar a nossa economia, e aí depois a gente Melhorar negocia com as os Estados Unidos relações também. internacionais de comércio. Perfeito. Focar no multilateralismo e tal. Não, o BRICS me parece um jogo ideológico para o Brasil, tá? Não acho que é para a China isso, mas um jogo ideológico. Então, assim, eu preciso antagonizar com o norte global. Então, eu preciso o quê? Me colocar com os meus parceiros do Sul Global de quem está antagonizando. Então, realmente, não tem nada a ver em termos de valores, em termos, né, da democracia, dos direitos humanos, do direito internacional. É claro que não vai ter nada a ver com a gente, que não comungam esses valores. Isso é evidente. Mas o que está interessando para o Brasil aqui não é isso. O que está interessando para o Brasil é a disputa e o antagonismo com o norte global, porque E até virou o norte e o interna. sul. E até interno. Sim. Um antagonismo interno que você está, da política interna, que você está afetando a política externa de Estado, transformando não, mas afetando. E afeta mesmo, tá? Não, não é uma crítica especificamente, é só uma constatação de que as nossas polarizações internas e os nossos embates internos da política interna têm afetado muito a nossa política externa. Sim, e assim, novamente, o Brasil tem uma política externa de não intervenção. Então, nunca que o Brasil vai chegar e falar, não, os países têm que ser democráticos e tal. Não, o Brasil nunca vai fazer isso. Nunca faria, nunca fará. Mas eu acredito que o Brasil, ele sempre advogou a favor desses valores na arena internacional. Então, em organismos internacionais, né, nos discursos da ONU. Então, assim, isso sempre apareceu no discurso público brasileiro. E agora vai ter o quê? Um constrangimento. Como que o Brasil vai falar disso? Você tem do lado uma monarquia absolutista. Você tem um outro É, uma teocracia islâmica. Você tem do outro lado uma ditadura militar. é. Não tem como. Impossível. Aí tem um país ditatorial comunista, um país capitalista africano, enfim, é Sim. muito difuso, né? Aí, agora eu quero, a última coisa que eu vou pedir, agora eu vou pedir para você ser Uhum. sucinta, porque a gente tem muito pouquinho tempo, mas eu queria te fazer essa pergunta, que é a sua pergunta. Você termina o texto com uma pergunta, que a pergunta é mais ou menos, queremos evitar alinhamento ou vamos lidar com a nova forma de engajamento? O que você acha que o Brasil vai fazer? Eu acho que vai a primeira opção. Eu acho que vai evitar o alinhamento. Então, eu acho que é esse o posicionamento que o Brasil está fazendo. Então, alinhar com, por exemplo, os BRICS, né? Alinhar com os países, fazer aliança com países que antagonizam com o norte global e tudo que eles entendem como norte global. Tá? E aí por isso que assim, e aí como eu falo de relações, né, minha pesquisa é sobre relações Brasil-Israel, né, de uma maneira mais direta, e aí eu acho que aí difere, e, assim, que é uma confusão, que é a mesma confusão entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, tá? Atualmente. Que é ler Israel como um país ocidental. Então, como leem Uhum. o Israel como um país do norte global,
Então eles antagonizam, tipo assim, Bolsonaro quer se aproximar de Israel e Lula quer antagonizar com Israel. Pelo mesmo motivo, por verem Israel como um país ocidental. Mas, e assim, e aí novamente, esse governo atual de Israel é um governo de extrema direita e que, claro, quer colar com os Estados Unidos e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que Israel é um país do Oriente Médio. É um país do Oriente Médio, tá? Com uma população do Oriente Médio. Então, não é um país europeu. Não é. Então, assim, é aquilo, né? Então, nessa política, o Brasil vai incluir, eu cito Israel como exemplo, mas o Brasil vai incluir todos aqueles países que ele lê como ocidentais. E vai buscar, nesse governo atual, antagonizar com esses países, se opor a esses países. Talvez não de uma maneira direta, mas pelas alianças, né? Por essa forma indireta de oposição. Mas aí se omitindo de questões que sempre foram caras para a política externa brasileira. Então, em vez de engajar na política internacional de uma maneira direta, de uma maneira propositiva, através dos valores da nossa política externa de Estado, não, a gente vai agir como uma política externa de governo, né? Com os nossos amigos, entre aspas, que antagonizam, que juntos antagonizam com o norte global. Perfeito. Muito obrigado, Kalina Calandrinha, aqui com a gente. Muito obrigado, professora. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, todo mundo que não ficou aqui até o final, mas enfim. Por favor, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, lê a gente, lê a Karina no Interesse Nacional. E, gente, muito obrigado. Espero vir com vocês na próxima vez. Obrigado, Karina. Muito obrigada.